Já que hoje é sexta-feira 13, eu vim aqui para indicar um livro sobre fantasmas. A Outra Volta do Parafuso. Eu tenho aqui uma edição da Penguin. É um clássico do suspense e do terror gótico. Publicado em 1898 por Henry James, esse livro, essa história, serviu de inspiração para várias adaptações do cinema e do teatro, como o filme de 1961, chamado The Innocents, e a adaptação mais recente e mais conhecida também, A Maldição da Mansão Bly, da Netflix. O livro inicia com uma reunião entre amigos e eles estão contando histórias de terror. E um deles diz que tem a história de terror mais horripilante de todas. História essa que ele teria lido em uma carta de uma governanta de uma mansão. Inicia-se então o desenrolar da história, contado em primeira pessoa pela própria governanta. Ela foi contratada para cuidar de 2 crianças nessa mansão antiga, isolada. Aos poucos ela começa a perceber que tem algumas presenças estranhas nessa mansão. Ela começa a acreditar, então, que essas aparições estão colocando as crianças em risco e que talvez uma dessas crianças esteja possuída. Por ser narrado em primeira pessoa, algumas partes elas trazem um pouco certa ambiguidade, mas isso é proposital. O intuito do Henry James, né, que é o autor desse livro, é realmente explorar muito bem os limites entre o que é realidade e o que é uma percepção. A verdade é que você vai lendo o livro e você nunca sabe o que é verdade e o que é delírio. O Henry James, ele foi uma das figuras centrais do realismo do século XIX. Mas o realismo dele é um realismo mais focado pro psicológico. Então ele adentra profundamente nos recantos da mente e cria, então, uma tensão que nasce não dos fatos, mas das interpretações. Esse livro não tem uma leitura fácil. A forma com que a história foi escrita faz com que a gente tenha que retomar parágrafos que a gente já leu. Eu já vi outras pessoas falando também sobre esse livro. Lia, tinha que reler de novo. Exatamente pela ambiguidade que o Henry traz e também a presença de muitos detalhes. Um ponto que eu quero deixar que é bem interessante aqui é que a mansão ela é descrita, então, como mansão isolada, antiga, né, com um ar de mistério, com um ar de desuso. E a atmosfera dessa casa isolada, ela contribui para esse clima de tensão e suspense da história. Ela é muito mais do que só o cenário por trás da história. Ela se torna realmente um personagem ativo, porque ela vai moldando o ambiente e ela vai moldando também as atitudes, as posturas dos personagens. Tá, mas por que esse título, A Outra Volta do Parafuso? Essa é uma expressão, a volta do parafuso, que é usada para descrever uma situação que já é ruim, mas que fica pior. O Henry James, ele gira esse parafuso, então, né, dá dúvida, principalmente, e faz com que cada cena desse livro carregue em si múltiplos sentidos. É um clássico curto, tenso e inesquecível. Tem muitas críticas ruins, principalmente porque... Não vou falar isso, porque é spoiler. Mas enfim, é uma leitura obrigatória para quem gosta dessa literatura em camadas, essa atmosfera de mistério, de sempre existir uma dúvida, limbos reflexivos e muitas perguntas. Se você gosta de histórias de fantasma, te recomendo fortemente a ler A Outra Volta do Parafuso. Já que hoje é sexta-feira